Boa noite mais uma vez. Hoje, na nossa mini palestra, nós vamos falar sobre a lei da correspondência. A lei da correspondência é uma das chamadas leis herméticas, né? E vocês vão ver que esse nome hermético virou esse adjetivo, né? Não é de graça, né? Então vou propor uma pequena reflexão acerca especificamente dessa lei. Então, o que são as chamadas leis herméticas? São um conjunto de princípios que formam uma filosofia que ficou conhecida como hermetismo, que é uma coisa que vem lá do século 13 e 4 depois de Cristo. Hermes Trismegisto, que é quem dá nome a essa filosofia, é o nome dado pelos neoplatônicos, místicos e alquimistas ao deus egípcio Tote, identificado com o deus grego Hermes. Ambos eram os deuses da escrita e da magia nas respectivas culturas. Tote simbolizava a lógica organizada do universo. Era relacionado aos ciclos lunares, cujas fases expressam a harmonia do universo. Referido nos escritos egípcios como 3 vezes grande, era o deus do verbo e da sabedoria, sendo naturalmente identificado com Hermes, que era um deus grego. Na atmosfera sincrética do Império Romano, deu-se ao deus grego Hermes o epíteto do deus egípcio Tote, como escriba e mensageiro dos deuses. No Egito helenístico, Hermes era tido como autor de um conjunto de textos sagrados ditos herméticos, contendo ensinamentos sobre artes, ciências, religião e filosofia, o Corpus Hermético, datado provavelmente do século I ao III, representou a fonte de inspiração do pensamento hermético e neoplatônico renascentista. Na época, acreditava-se que o texto remontasse à antiguidade egípcia, anterior a Moisés, e que nele estivesse contido também o prenúncio do cristianismo. Segundo Clemente de Alexandria, eram 42 livros subdivididos em 6 conjuntos. O primeiro tratava da educação dos sacerdotes, o segundo dos rituais do templo, o terceiro da geologia, geografia, botânica e agricultura. O quarto, de astronomia e astrologia, matemática e arquitetura. O quinto continha os hinos em louvor aos deuses e um guia de ação política para os reis. O sexto era um texto médico. Costuma-se acreditar também a Hermes Trismegisto o livro dos mortos ou o livro da saída da luz. Além do mais famoso texto alquímico, a Tábua de Esmeralda, cujo propósito seria a deificação da humanidade através do conhecimento de Deus. Bom, e quais são essas leis herméticas? A primeira delas é a lei do mentalismo, a segunda, na ordem, é a lei da correspondência, que eu vou procurar tratar hoje, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei do ritmo, a lei do gênero e a lei de causa e efeito. Bom, passando diretamente para a lei da correspondência, a segunda na ordem. O princípio da correspondência nos diz, abre aspas, é verdadeiro, completo, claro e certo. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. E por estas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. E como todas as coisas são e provêm de um, pela mediação do um, todas as coisas são nascidas dessa única coisa por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe. O vento a trouxe em seu ventre, e a terra é sua nutriz e receptáculo. Fecha parênteses. Vocês entenderam tudo? Da lei? Do enunciado da lei? Pois é, quando eu olhei isso aqui, disse, bom, agora fica claro por que essa palavra hermético tomou esse sentido, esse adjetivo, né?
uma coisa inteiramente tapada, né, selada, lacrado, de difícil compreensão, sentido obscuro, pouco claro, enigmático. Realmente é uma linguagem bem difícil. Mas na antiguidade a gente pode ver que os homens, pelo menos alguns homens, se dedicavam muito à observação da natureza e faziam disso, né, um exercício diário, e chegavam pela observação, pela racionalização, né, e pela intuição, né, a como Demócrito chegou às bases de chegar ao conceito de átomo, num tempo onde nem se sonhava com um microscópio, para saber como é que era, do que era constituída a matéria. E Demócrito foi capaz, pela intuição, pela racionalização, né, de chegar a esse conceito do átomo, né, que foi muito tempo depois, pela ciência, comprovado. Inclusive deram esse nome, né, a essa partícula. Então, o que a gente tem nesses escritos antigos? Nós temos diversos insights, vamos dizer assim, né, diversos enunciados que ao longo do tempo vão, a ciência vai comprovando a veracidade daqueles ditos. E aqui, né, tem alguma coisa assim. Então, vamos pegar isso que é aparentemente assim tão, né, hermético, né, e vamos dar uma olhada nisso. Aqui no texto diz que a parte mais famosa dessa lei, né, o que está em cima é como o que está embaixo, e vice-versa. É como. Aqui não está dizendo é igual, é como. Então a gente pode dizer que o autor quis dizer assim, é análogo. É semelhante. Ele não disse é igual, ele disse é como. E aí a gente faz uma relação, por exemplo, com todos os ensinamentos que vêm da Índia, através, principalmente a teosofia, que vão passar depois, né, pelo próprio espiritismo, de uma outra forma, que é o seguinte, que é esse ensinamento que a realidade não é só essa que a gente vê e experimenta aqui com os nossos sentidos. Na verdade, existem várias realidades em, digamos assim, universos com vibrações diferentes. E aqui está dizendo, em outras palavras, isso. O que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. É como se eu pudesse dizer assim, ó, numa vibração um pouco diferente dessa que nós estamos aqui, existe um outro espaço desse aqui, o mesmo espaço que nós estamos vivendo aqui, num outro plano, numa outra vibração. E em mais de um plano, que são vários planos de vibração. Então a gente vê, né, pega essa partezinha desse enunciado, já dá para chegar a essa conclusão, que está de acordo com diversos outros sábios da antiguidade falando do mesmo assunto. Uma outra coisa que a gente... e é uma coisa interessante também, é que é o seguinte, não é uma coisa super nova, mas é relativamente nova. A física quântica comprovou, né, que a matéria, que um fóton, por exemplo, ele, em algumas experiências, ele pode estar num lugar e pode estar no outro. Então, a ciência já comprovou que isso é uma realidade, né? Existe mais de um lugar, não existe só isso aqui. Existe mais alguma coisa. E é por esses lugares, que nesse conceito que vem da Índia, da teosofia, transita o espírito através de veículos apropriados a cada plano desse, que nós chamamos, muitas vezes vocês já ouviram falar aqui, de corpos, né? Corpos são o quê? São um veículo como este aqui nosso, né, apropriados a cada plano desse. Então tem um corpo etérico, tem um corpo astral, tem um corpo mental e assim por diante. Exatamente. Mas, assim, eu gostaria de tratar
né, a essa lei de correspondência, mas de uma forma um pouquinho diferente, uma forma mais prática. Como é que a gente pode trazer isso aqui para o nosso dia a dia? Será que tem como a gente trazer isso de alguma forma para o nosso dia a dia? E uma vez eu estava num determinado lugar, num estudo, e perguntaram para uma irmã assim, o que ela entendia por lei de correspondência. E ela disse, lei de correspondência para mim é que o que eu penso corresponda ao que eu sinto e ao que eu faço. Eu disse assim, poxa vida, que legal, e eu concordo, né, com ela. Trazendo para o nosso dia a dia, né, a lei de correspondência, uma forma prática de falar, é exatamente essa. O ideal é que consigamos fazer corresponder o que pensamos com o que sentimos, com o que fazemos. E por quê que isso é o ideal? Porque a maior loucura humana é querer atingir resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. E nós todos aqui fazemos isso todo santo dia, né? Todos nós, de alguma forma sabemos aquilo, aquelas dificuldades que nós temos enquanto pessoas, né? E todo dia a gente levanta e aquilo vem à nossa consciência e a gente sabe que a gente tem que trabalhar aquilo em nós. Mas aí a gente começa o nosso dia a dia e esquece aquilo e acaba indo por outro caminho. É como se, mal comparando, a gente quisesse chegar ao centro de Porto Alegre indo em direção à Alvorada. Nós nunca vamos chegar dessa forma ao centro. Nós nunca vamos atingir esse nosso pensar, essa nossa consciência, o que nós vamos aprendendo no nosso dia a dia como valores e que a gente aceita como verdade. Não, isso tem valor, isso tem que ser assim. Eu aceito para mim como uma verdade, mas eu não consigo caminhar no meu dia a dia, na prática, naquela direção. Eu não consigo. Então, vou dar alguns exemplos que servem provavelmente para cada um de nós. Eu quero ter saúde e não tenho hábitos saudáveis. Todos nós não queremos ter saúde? É? Eu, por exemplo, sou diabético. Mas eu deveria fazer diversas coisas que eu não faço e não fazer muitas outras que eu faço. Então, o que acontece? Nós todos, nós nos alimentamos mal, não temos atividade física, não temos muitos de nós acompanhamento médico. Então, todos nós queremos saúde. Mas pelo menos grande parte de nós não faz no seu dia a dia aquilo que leva a ter uma boa saúde. Não é verdade? Outro exemplo. Quero ter um bom emprego, mas eu só quero ter um bom emprego. Eu não estudo, não me preparo profissionalmente para aquilo que eu tenho, né, que é o ideal, que eu tenho dom, né? Eu estou falando assim de uma forma genérica, né, gente? Né, que é a maioria das pessoas. Eu não me esforço para fazer bem as minhas tarefas. Não corro atrás de novas oportunidades. Eu faço, em sendo empregado, faço as coisas como se não fossem para mim, como se fosse para outro. Ou seja, faço de qualquer jeito. Faço com o menor esforço possível. Não procuro fazer aquilo dando o meu melhor. Então, mas eu quero, quem é que não quer ter um bom emprego ou ser financeiramente, né, estar bem na vida? Mas será que a gente no nosso dia a dia faz tudo realmente para abrir esse caminho? Será que a gente faz? Outro exemplo. Quero ter um relacionamento afetivo, mas não tenho cuidado pessoal com a minha apresentação. Coisa básica, gente, que quer ter um namorado, uma namorada, né? Tem que se cuidar, tem que se vestir bem, tem que ser aseado, usar um perfuminho, não é? É algo básico.
eu tenho que, sei lá, em algum lugar que possa encontrar pessoas, né, afim. Eu sou mal educado, sou egoísta, isso espanta as pessoas, né? Sou grosso, né? Então assim, a pessoa que é assim, vai arranjar um namorado ou uma namorada facilmente? Eu acho que não. Não é, a lógica não manda que não, né? Então, é mais um exemplo. A gente quer uma coisa, mas não faz, não se dedica a abrir o caminho para aquilo. Outro exemplo. Quero ter felicidade, mas tem um monte de vícios. Sei lá, os vícios pululam por aí. Todos nós temos vícios, em maior ou menor escala. Os piores são, claro, a drogadição. Um deles, assim, que é terrível, que é o pensamento negativo, é um vício. A reclamação, né? Aquele vício de estar sempre reclamando de tudo, de todos, a toda hora. A fofoca, né? A pessoa parece que queima a língua, tem que passar adiante as coisas, tem que estar falando. Frequento péssimos lugares, não me cuido onde eu vou. Então assim, gente, a felicidade é uma coisa, como tudo, que se constrói, né? Felicidade dentro de nós mesmos, assim, estarmos felizes conosco mesmo, né? Se amar, se gostar, né? Então assim, se eu não trabalho nesse sentido, fazendo o básico, sei lá, frequento bons lugares, ouço boa música, leio, procuro coisas positivas, é o básico, é o beabá. Se eu não fizer isso, eu vou ser feliz provavelmente? Eu acho que não. Não é o que a nossa vida comum demonstra que acontece, né? Se eu planto alguma planta que dá espinho, eu não vou colher uma outra que não dá espinho, né? Como é que é o ditado? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu colho o que eu planto, né? E talvez, na atualidade, o que mais nos atrapalha nesse sentido é o pensamento negativo. Porque o pensamento, a mente, é algo que nem quando a gente está dormindo dorme, né? Tá? A nossa consciência não é por aí, a nossa mente está junto, e a gente levantou, saiu, abriu os olhos, e a gente muitas vezes cai nesse vício terrível do pensamento negativo. E tudo isso aqui acaba, por ressonância, atraindo afinidades, né? Então, a gente acaba trazendo para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, todos aqueles irmãozinhos que acabam se afinizando com a nossa energia. E não vão estar lá, e não vão nos fazer bem. E não vão fazer bem para o ambiente. Resultado de tudo isso, só para resumir. Cria-se uma não correspondência, ou, poderia-se dizer, discordância, incoerência, desequilíbrio, dissintonia, existe essa palavra? Acho que existe isso. Entre o que eu penso, o que eu quero, né, o que a minha consciência tomou como valor, como verdade, o que sinto e o que faço. E a natureza não gosta de desequilíbrios. De jeito nenhum. E, em algum lugar, estes desequilíbrios, essas discordâncias existentes entre essas três níveis do que eu sou, em algum lugar vai haver uma compensação, em algum lugar vai se arranjar um equilíbrio para isso. Pode ser na forma de uma doença, se eu tenho esses hábitos ruins aqui, né? De um evento infeliz, né? Imagina, se eu tenho todas umas companhias de baixa remuneração, provavelmente eu não vou atrair eventos felizes para mim.
Cristo, este equilíbrio que a natureza faz, nos trazendo alguma coisa para nos equilibrar, ela traz para que nós sejamos capazes, ela nos chama a atenção para o que devíamos fazer e não fazemos. Então, se nós não conseguimos essa concordância positiva entre o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, se isso não concorda, a natureza vai atuar. E provavelmente a gente vai ter problemas. Então, podemos dizer que a verdadeira maestria se encontra em dominar pensamentos, sentimentos e ações, de forma que estejam alinhados com o Cristo. E para tanto, o ponto de partida e chegada seguro está na simples prática dos ensinamentos do Evangelho. Não precisa mais do que isso. Se nós chegarmos um dia a conseguirmos fazer isso, nós vamos estar alinhando todos esses nossos níveis do que nós somos, né, humanos, que é onde a gente manifesta a nossa humanidade, é o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Agora nós vamos passar por ritual do fogo.